Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, ao mesmo tempo, super comum e incrivelmente misterioso: o sono profundo. Todo mundo acha que é só dormir pesado, mas olha, a ciência por trás é fascinante. Vamos descobrir juntos o que realmente está rolando enquanto a gente dorme. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que o nosso cérebro e o nosso corpo estão fazendo enquanto a gente parece estar, sei lá, totalmente offline? A resposta é bem mais complexa do que um simples descanso. É um processo super ativo e, olha, essencial para a nossa saúde. Beleza, então vamos começar pelo começo. Para a gente entender a importância disso tudo, primeiro a gente precisa saber o que de fato é o sono profundo. E para isso, vamos separar o que a gente sente da definição científica. Então, de um lado, a gente tem a nossa experiência do dia a dia. Aquele sono que é difícil de acordar e que faz a gente se sentir renovado, certo? Mas aí, do outro lado, vem a neurociência com uma definição bem objetiva. Sono profundo, ou N3, não é um sentimento. É um padrão elétrico específico no cérebro, com umas ondas cerebrais bem grandes e lentas. E o mais impressionante é que esse sono de ondas lentas é marcado por uma sincronia gigantesca dos neurônios. É como se boa parte do cérebro estivesse trabalhando num ritmo único, sabe? Bem poderoso. E é exatamente por isso que é tão difícil acordar alguém nessa fase. O cérebro está totalmente focado nesses processos internos. Tá, mas esse processo todo não acontece por acaso. Existe um mecanismo biológico bem esperto que regula a nossa necessidade de sono profundo. Como é que o nosso corpo sabe a hora de entrar nesse estado? A resposta está no genial modelo de dois processos. Pensem assim, é como se fosse uma dívida. A partir do momento em que a gente acorda, a pressão para dormir começa a aumentar. Cada hora acordado vai somando nessa conta. E o sono profundo? Ele é a principal forma que o nosso corpo tem para pagar essa dívida. É por isso que ele se concentra bem no comecinho da noite, que é quando a pressão está no máximo e o pagamento tem que ser feito. Agora que a gente já sabe o que é e como ele é regulado, vamos para um dos seus benefícios mais famosos, a restauração física. Pensem no sono profundo como uma verdadeira equipe de manutenção para o nosso corpo. Durante o sono N3, o corpo entra no modo de recuperação total. O sistema de descansar e digerir toma conta, o coração bate mais devagar, a pressão arterial cai, o ambiente hormonal fica perfeito para reparar tecidos e dar aquela força para o nosso sistema imunológico. É uma manutenção de ponta a ponta. Mas a história não termina no corpo não. Vamos avançar um pouco e ver o que acontece lá em cima, no cérebro. Porque ali o trabalho é super ativo e fundamental, muito mais complexo que um simples descanso. O ponto principal aqui é o seguinte: o cérebro não desliga. Pelo contrário, ele começa um processo de manutenção super organizado. É como se ele estivesse arquivando as informações do dia, fazendo uma faxina e otimizando os próprios circuitos para o dia seguinte. O mais legal aqui é essa metáfora do diálogo. Durante o sono profundo, o hipocampo, que é onde as memórias de curto prazo se formam, consegue conversar com o córtex, que é onde o conhecimento de longo prazo fica guardado. É nesse bate-papo noturno que as memórias se fortalecem e viram conhecimento de verdade. E além de guardar as memórias, o sono profundo ainda dá uma geral nos circuitos. Ele ajuda a renormalizar as conexões, como diz o pesquisador Matthew Walker, fortalecendo o que é importante e diminuindo o que é só ruído. Isso garante que o cérebro esteja zerado e pronto para aprender mais no dia seguinte. Mas olha, a quantidade de sono profundo que a gente tem não é a mesma a vida toda. É muito importante a gente entender como esse cenário vai mudando naturalmente com o passar dos anos. Esse gráfico deixa bem claro. Crianças e adolescentes têm um monte de sono profundo. Isso vai diminuindo na vida adulta e continua caindo na velhice. É uma mudança progressiva e, na maior parte das vezes, totalmente normal do processo de envelhecer. Com essa febre de relógios e pulseiras inteligentes, fica a dúvida: como eles medem o sono profundo? Bom, é fundamental a gente fazer uma distinção aqui. Esses aparelhos que a gente usa dão uma estimativa baseada em coisas como batimento cardíaco e movimento. Já o padrão ouro da ciência, a polissonografia, é o único exame que mede diretamente as ondas cerebrais para dizer com certeza o que é o estágio N3. Certo. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que a gente tira dessa análise toda? Vamos resumir o que é mais importante aqui. Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é isso aqui. Focar só no número de horas de sono pode enganar. A qualidade do sono é tão importante quanto, e às vezes até mais, que a quantidade. Então, o que faz o sono ser realmente eficaz? Basicamente, são esses pilares. Primeiro, a qualidade.
ou seja, ter sono profundo de verdade. Depois, a continuidade. Se o sono fica picotado a noite toda, os ciclos de reparo não se completam. Um sono todo interrompido, mesmo que se fique na cama 8 horas, não vai trazer os mesmos benefícios de, 6 horas de sono direto sem acordar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Sabendo quão vital o sono profundo é para a nossa saúde física, mental, cognitiva, a grande questão que fica é: como que a gente pode, no nosso dia a dia, proteger e priorizar melhor esse pilar tão fundamental do nosso bem-estar?